Fala pessoal, bom dia. Vamos lá para mais um giro de mercados, dia 9 de janeiro, terça-feira, né? Semana aí começando o ano, como eu falei, ele começa um pouco mais devagar, né? Um pouco mais lento, até porque ainda tem muita gente de férias no mercado financeiro, né? Então, o giro financeiro ontem foi de 19,9 bilhões apenas, né? Abaixo aí dos 20 bi, que já é um número baixo, né? A gente rodou aí bastante meses aí naquela casa de 25, 26 bi, que já era um giro fraco, né? Então, por isso que eu falei que lá depois da segunda quinzena de dezembro até a segunda quinzena de janeiro, provavelmente a gente vai ter aí uma baixa liquidez na bolsa, tá? Então a bolsa chegou a subir, mas subiu no vazio e também quando começa a ter essas oscilações é muito no vazio, não tem muita coisa para acontecer, tá bom? Essa semana nós temos os dados de inflação, tá? Amanhã tem dados de inflação nos Estados Unidos, aonde pode dar um direcionamento para o mercado, beleza? Então fiquem atentos porque um dos drivers de mercado para esse ano é o corte da taxa de juros norte-americana, beleza? Bom, vamos olhar aqui rapidamente o que está acontecendo no mundo para a gente já começar com corda total. Quem vos fala sou eu, Vinícius Vilas Boas, assessor de investimento da XP Investimentos, sócio do escritório Cashwise e investidor desde 2007, tá? Não tem conta na XP? Aqui na descrição do vídeo tem o link de abertura de conta, não paga nada. É só clicar, abrir sua conta e eu vou entrar em contato para a gente poder conversar e eu entender o seu objetivo patrimonial, seu perfil de investidor e o seu momento de vida para a gente poder montar aí a estratégia de investimentos, tá bom? Certo? Bom, vamos lá. E não deixa de clicar aí no gostei, né, no like, compartilhar esse vídeo. Pode usar os comentários para poder fazer aí, tirar suas dúvidas e até mesmo fazer algumas críticas dentro do respeito para que a gente possa melhorar isso, né, esse canal aqui, esse giro de mercado cada vez mais, tá bom? Bom, vamos olhar aqui a Ásia e Oceania fechando aí sem uma direção única. Nós tivemos ali um misto, né, entre as ações de tecnologia que afundaram, né, ali, na verdade, o índice de Hong Kong, né, mas nós tivemos na Ásia ali, China, Austrália, né, Japão, muito impulsionado pela questão de uma autoridade mencionando na mídia estatal chinesa, falando que o PBOC pode vir a fazer mais relaxamento monetário, né, mais algumas ações para poder fomentar o acesso ao crédito. Então, essa questão da redução, né, dos depósitos compulsórios, que são aqueles depósitos que os bancos acabam segurando, né, que não podem liberar, né, para o crédito, para a população, né, e esse depósito compulsório fica lá no Banco Central, né? Então, parte ali. Digamos que 100% dos depósitos que são feitos no banco, digamos que o compulsório seja de 20%, ou seja, 20% desse valor, né, de depósito ficam no Banco Central e somente 80% os bancos podem utilizar ali para poder fazer as suas operações de crédito, tá bom? Bom, olhando a Europa majoritariamente no campo negativo, já iniciou ali meio que mista, né? Esperando ali alguns dados, mas aí vieram os dados da produção industrial da Alemanha, não vieram tão bons assim, veio cedendo aí 0,7%. Isso não caiu muito bem na cabeça dos investidores, então a galera continua ali no seu viés negativo, tá? O que a galera espera agora são os dados de desemprego lá na zona do euro. Olhando os futuros americanos tendenciando aí uma correção, seguindo, obviamente, a seção europeia, né, que está ali no campo negativo. Então, esse sentimento deve continuar ali. Vamos aguardar a abertura do mercado norte-americano, tá? Olhando os Estados Unidos ontem os futuros americanos fecharam o dia em alta, né? Isso muito impactado pela questão das ações de tecnologia que já vinham ali num rally, né? Vamos botar assim. Então, nós tivemos ali a Apple subindo depois que mencionou que vai lançar, dia 2 de fevereiro, o óculos de realidade aumentada. Isso acabou ficando muito bem na cabeça dos investidores. A Nvidia também, que mencionou que vai começar nesse primeiro trimestre a, a produção de chips muito voltado para o mercado chinês e que esses chips também tendem a melhorar a questão da inteligência artificial dos eletrodomésticos.
e também a Nvidia subiu aí muito forte. O que impactou ontem negativamente lá nos Estados Unidos foi simplesmente a Boeing, que acabou cedendo aí na casa de 8% e limitou o ganho do Dow Jones, né? Mas as ações de tecnologia foram muito impulsionadas. Ganhou mais impulso ainda quando o rendimento dos Treasuries começou a ceder um pouco mais. A fala do Rafael Boschi, que é um dos dirigentes do Fed, né? Ele é presidente do Fed de Atlanta, ele acabou mencionando que a, a taxa de juros norte-americana está cedendo mais do que o esperado, né? Vamos aguardar porque amanhã tem taxa de juros, né? Tem o CPI norte-americano, taxa de juros, ou a taxa de inflação, desculpa. Amanhã tem CPI norte-americano, vamos aguardar. Ele falou que está cedendo mais do que esperado e isso está botando a inflação num bom caminho para chegar até a meta de 2%. Chegando ali na meta de 2%, ficando a inflação abaixo de 3%, vamos botar assim, em 2023, isso pode abrir brecha para o Fed cortar a taxa de juros. Por isso que aí a galera começa a ficar um pouco mais ávida a tomar a renda variável, tá? Então isso impulsionou ainda mais o setor de tecnologia e gerou um bom humor aqui para o nosso Brasilzão, né? O nosso Ibovão da Massa que subiu aí 0,31%, né, ontem e fechou aí aos 132 mil pontos, tá? Mesmo com as commodities em baixa, né? Ontem minério de ferro caindo, nós tivemos petróleo caindo, então isso acabou fazendo com que Petrobras e Vale cedessem um pouco mais. Então o WTI agora está aí ó, no positivo, trabalhando na casa dos 71, 72 dólares, né, basicamente, e o Brent trabalhando aí naquela casa ali de 77 dólares, beleza? Olhando o índice do DXY está neutro, 0,12% de alta, está bastante neutro, apesar de estar em alta, está abaixo do mesmo período que a gente falou ontem, né, que estava ali 102.500 e alguma coisa. Os Treasuries, nós temos o preço caindo, o rendimento subindo, né? Isso pode trazer muita cautela para a galera que está na renda variável, se o rendimento está subindo, a galera pode ficar um pouco mais cautelosa. Mas vamos aguardar na abertura do mercado americano, tá? Olhando o Ibovão da Massa, como eu já falei, fechou em 132.426 pontos, beleza? Vamos olhar aqui agora como ficou aí o nosso calendário, ó. Nosso Ibovão da Massa teve aquele recuo, como eu falei, segurou aqui, ó, na onde era a antiga resistência, né, de 131 mil pontos, segurou, fechando aí acima dos 132 mil pontos, não está fechando abaixo dos 132 mil. Isso é positivo, né, mostrando que mesmo com algumas recuadas, o Ibovão da Massa não está fechando abaixo dos 132 mil pontos. O que que acaba atrelando essas quedas, né? Olhando a curva de juros, né, o nosso DI aqui, ó, fechou em alta em basicamente 100% da curva, né? 2024 aqui já está zero, né? Porque a gente está em janeiro, obviamente, então a gente já começa a olhar de 25 para frente, tá? Então aqui, ó, em 100% da curva, a curva de DI fechou no campo positivo. Por que que fechou no campo positivo? Simplesmente por questões fiscais, né? Então, o secretário da Fazenda, né, o Dário Durigan, ele mencionou que a pasta ela admite até mesmo a mudança da meta fiscal, né, caso a questão da reoneração da folha não seja votada, não seja aprovada, né, porque essa desoneração da folha acabou fechando ali em algumas questões de arrecadação para o governo, tá? Então, o Pacheco acabou convidando alguns líderes, né, lá da casa para poder discutir o texto, se vai voltar para o Lula ou não, mas isso vai esbarrar aí na questão do recesso parlamentar. Então, acaba gerando um incômodo, como eu falei, o fiscal aqui no Brasil ainda pesa, né? Então, nós temos a leve recessão nos Estados Unidos, mas agora já muda para afrouxamento monetário. Então, todo mundo está olhando para o afrouxamento monetário norte-americano e aqui o fiscal continua pesando, tá? Então, fiquem atentos à questão fiscal, porque pode gerar volatilidade na bolsa. Gerando volatilidade na bolsa, gera oportunidade, tá? Então, agora a gente vai falar aqui sobre os setores. Nós tivemos aqui petróleo e gás cedendo, né? 3R Petróleo que acabou ficando com outro tipo de precificação, né? Acabou subindo um pouco mais, muito voltado pelos dados ali de produção de dezembro, né? Então, isso acabou
gerando um suporte para a 3R Petróleo, né, que teve ali 56.544 barris, né, que foi equivalente a 8% ali de alta em relação ao mês anterior. Então, isso foi visto com bons olhos. Nos materiais básicos, essa questão toda da China, né, que acaba subindo um pouco mais a compra de minério de ferro, nós temos lá na China minério de ferro cedendo, tá? Nós tivemos aí basicamente 3 perdas consecutivas de minério de ferro. Isso traz as metálicas para baixo. Essa queda, né, ela é muito impactada, né? A China aumentou em dezembro ali para 14% o nível de participação das importações de minério de ferro. Só que essas compras foram em países não tradicionais, né? Então, você vai excluir ali Brasil, Austrália e África do Sul, tá? Então, isso não é muito bom para as nossas metálicas, beleza? Então, isso acaba gerando um problema ruim. O que acabou impulsionando o Ibovão da massa? Consumo cíclico. Por que o consumo cíclico? O consumo cíclico ele apanhou bastante na semana passada, né? E esse viés de alta de juros, né? Isso com o viés que tínhamos ali de alta de juros, ele é visto com maus olhos para o consumo cíclico, tá? Mas consumo cíclico que acabou apanhando bastante na semana passada. Então acaba tendo ali uma reviravolta e com um bom humor externo, as ações que mais apanharam ali acabaram sofrendo, né, esse ganho e veio aí para cima aí com destaque aí Magazine Luiza com 6%. Nós tivemos aí também aqui Casas Bahia, cadê? Não tá ali, Casas Bahia fechou ali com 6,73% e Dexco fechou ali com 5,76%, beleza? Nossos queridos bancos também acabaram ficando meio que mistos, né? Tirando Banco do Brasil e BPAC, o restante aí fechou no campo negativo. Show? Bom, vamos olhar aqui agora a nossa querida Doleta. Doleta que fechou mais um dia no negativo, com 0,18% aí de queda, bem neutro. A galera não tem muito volume, né, para poder operar hoje o dólar, né? O dólar tá bem paradão. Para a galera que gosta de operar dólar no day trade, é época de paciência, tá? Minha sugestão, não operem porque vocês estão perdendo tempo. Tempo e dinheiro, beleza? Doleta fechou ali a 4,88, né? Buscando ainda chegar no suporte ali dos 4,82, mas ainda tem muita coisa para se resolver ali, tá? Muita coisa para se resolver. O dólar vai cair meio que travadão, sem muita coisa para fazer, beleza? Bom, vamos olhar agora aqui, ó, as ações. Primeiro vamos falar de 3R Petróleo, né, que buscou ali dentro de um suporte e também na questão da divulgação do relatório, né, de produção de barris de petróleo, né? Então, foi bem visto, fechou ali, caiu, bateu aqui no seu suporte de 25,95, né? E ganhou aí 4,67%, mesmo em dia de queda da commodity. Mesmo em dia de queda da commodity. A gente viu ali Petrobras cedendo, Prio cedendo, mas a 3R Petróleo acabou subindo aí 4,67%. Isso foi bem positivo, beleza? Fechando ali na casa dos 27,37. Para mudar o cenário, tem que começar a ganhar aqui, ó, a média móvel de 10 períodos e depois ganhar a média móvel de 20 períodos, tá? Tem que ganhar esses 2 pontos aqui para começar a mudar o cenário e buscar os 32. Até buscar os 32, nada a se fazer. Nada a se fazer, beleza? Olhando aqui no mensal, vamos olhar aqui, também mesma coisa, lateralizada. Se perder esses 25,95, aí é queda livre para 3R Petróleo. Mas no momento parece que está segurando bem. Já bateu uma vez aqui em 2021, bateu a segunda vez em 2022 aqui em julho, e agora em 2023 bateu 2 vezes, né, em março e abril, e no final do ano bateu novamente ali, né? Parece que está segurando bem essa região. Bom, olhando o Dex, eu nunca analisei a ação, né? Então foi um dos destaques ali do setor de consumo cíclico, né?
Vamos começar aqui a traçar suporte e resistências. Vini, você fala pouco, né, o pessoal sempre fala que eu falo pouco de consumo cíclico, né, varejo, aéreas. Falo pouco porque não é um setor que eu gosto muito, tá? Não gosto muito dessas emoções. Eu acho que o mercado de renda variável é um mercado de risco. Então, quanto menos exposição ao risco, melhor, né? Então, você tem que sempre calcular ali a questão de risco e retorno. Vale ter, né? Então, quer dizer que ninguém pode ter esses tipos de ações? Não, não é isso que eu estou falando. Mas é simplesmente para calcular o risco. Quer ter ação? Tenha, mas domina o comportamento do setor, tá? Domina o comportamento do setor, que é um setor que é muito influenciado pela taxa de juros. Beleza? Dexo veio fazendo aqui uma alta, né? Vamos botar aqui, ó, nesse período aqui. Isso aqui a gente desconsidera porque foi Covid, né? Então veio aqui em alta, né, numa LTA muito boa, né? Depois ali em 2022 perdeu essa região aqui dos R$ 11, basicamente, né, dos 11,50 e teve queda livre até os R$ 5. Show? Bom, deixa eu tirar aqui essa parte. E agora o que que a gente está vendo aqui? A gente está vendo o Dexo buscando fazer topos e fundos ascendentes, né? Bateu aqui nos 5,71, chegou a fazer uma máxima aqui aos 8,70 basicamente, né, de fechamento. Não vou desconsiderar as máximas aqui na sombra. Fez uma mínima, segurou na média móvel de 200 períodos e agora está fazendo um candle bem interessante, tá? Está fazendo um candle bem interessante. Ganhando essa região aqui dos R$ 9 aqui novamente, isso pode se tornar aí uma boa entrada para a galera para vir buscar aí os 13,48, tá? Olhando aí no mensal. Vamos olhar aqui no diário como é que tá. No diário o gráfico já não é tão bom assim, mas continua nesse viés aqui, ó. Tem que ganhar os R$ 9 e, na verdade, ficar acima da média móvel de 200 períodos, que está aqui no 10,46. Show? CSN Mineração, Semin, né? Semin ali, que acabou também apanhando ontem 1,40% de queda. Eu ia falar de CSN ontem, mas acabou dando um chabuzinho aqui no Profit, mas vamos seguindo, né? Semin que mostrou no ano anterior, né, aí em 2023, um bom trade, né? A galera que teve alocação em Semin fez uma boa alocação, tá? Fez uma boa alocação. Em 2022 ficou ali, ó, no finalzinho, batendo ali naquela mínima de 2,50, né? No início de 2023 já vindo aqui, ó, para casa dos 13,95 e terminando o ano basicamente ali nos R$ 7, tá? Então foi ali um ganho aí basicamente aí de 90% em semi para o ano de 2023. Segurou aqui, ó, chegou a bater na sua máxima histórica, né? Desde a época lá do IPO de Semin. Semin que é a parte, vamos botar assim, cortando o boi aos bifes, né? Da CSN, a parte de mineração está se tornando ali o filé mignon, né? Vamos botar assim. Então, por isso que foi feito esse desmembramento ali da empresa e o lançamento da Semin, né? CSN Mineração. Teve esse recuo, mas não perdeu ali os 7,46, tá? Que é aí um suporte onde era uma grande resistência, né? Agora está testando ali como suporte. Pode ser que numa volta da alta da commodity, a gente possa ter Semin fazendo novas máximas, né? Se segurar aqui nesses 7,46 aqui, né? E buscar ganhar os 8,5, né? Os 8,10, pode ser aí também uma boa entrada em Semin. Deixa até eu tirar essa figura daqui. Show? Bom, vamos olhar aqui agora o calendário de hoje, né? Hoje nós temos aqui as exportações, né? A balança comercial dos Estados Unidos e o otimismo aqui econômico norte-americano ao meio-dia, né? Então, 10h30 da manhã temos aí balança comercial e meio-dia tem otimismo econômico. 2 horas da tarde o bar vai falar, né? Então, mais um Fed Boy falando aí. Vamos ver o que ele vai trazer de novidade em relação
em relação, opa, em relação à inflação, tá? E a cereja do bolo tá para amanhã, né? Amanhã nós temos aí, opa, amanhã não, vai ser, cadê? Vai ser na quinta-feira. Aqui. Quinta-feira nós temos aí o CPI, né? Eu falei na quarta-feira, mas vai ser na quinta-feira, tá? Então, hoje a balança comercial é o que deve trazer um pouco ali de movimentação, mas não tanto porque a galera está de olho na inflação, porque está de olho na taxa de juros, se vai cair ou se não vai cair lá nos Estados Unidos. Show? Bom, esse é o giro de mercado de hoje. Muita atenção com o capital de vocês, muito respeito. A galera do day trade não tem nada para fazer, o mercado está uma água, não tem volatilidade, não tem volume para poder você fazer boas entradas, né? Assim como um surfista, você precisa ter boas ondas, volume de água ali para poder fazer um bom drop ali na sua onda, beleza? No mercado financeiro não é diferente, no day trade você precisa ter volume, tá? Precisa ter mais liquidez para que você possa fazer entradas mais consistentes e ter um ganho melhor, né? E mais liquidez ali na hora de você poder sair. Fora isso, galera, é perda de dinheiro, vocês vão ficar correndo atrás do rabo, beleza? A galera do curto prazo, façam do longo prazo, desculpa, continuem na sua estratégia. Não tem muita coisa que mudar, os direcionadores ainda continuam o mesmo, afrouxamento monetário lá nos Estados Unidos, né? A redução da taxa de juros. Nós temos aqui no Brasil o nosso fiscal e as expectativas de queda ainda da Selic. Agora, a Selic, para cair mais, nós precisamos da taxa de juros norte-americana cedendo. Aí sim a gente vai ter mais volume, mais atratividade na renda variável, tá? Então, ainda tem muita coisa para acontecer. Olhando para esse cenário, então muitas ações ainda podem estar em oportunidade para vocês. Valeu? Então, forte abraço e até amanhã com mais giro de mercado. Valeu!